Olá, de volta. Vamos esperar a Inês agora. Eu espero que o celular dela não nos trole novamente. Que a gente consiga fazer uma live top. Boa noite, Arley, Marisa, Júlia. Aí a Inês voltou. Vamos chamá-la. Ouvindo bem aí? Oi, gente, desculpa, olha, esse meu celular tá qualquer coisa. São 9h20. Nosso Instagram também tá uma bosta. A gente fez uma live outro dia e o Instagram não queria nem chamar o convidado. São coisas que acontecem. Nossa, me desculpem, viu? Realmente isso não tinha acontecido. É muita emoção, Mel, que muita emoção falar com você. Deve ter sido meu celular sentiu, meu coração pulsando. Você colocou uma história, sei lá, 10 minutos atrás. Falou, a live já vai começar e eu ainda nem sei o que eu vou falar. Eu também não sei o que eu vou falar, então tá tranquilo. Isso é só um E problema a mais. agora? Estamos lascados. Então, Inês, a gente decidiu Diga falar lá. sobre vida interior. A gente nem sabe o que a gente vai falar, mas como provavelmente você já tem algumas coisas na cabeça, é um tema que você fala sempre e você deve falar muito com seus clientes também. Para quem não Verdade. sabe, se apresente aí, Inês, por favor. Porque eu nunca sei falar como você se define como É consultora que de assim, organização né? pessoal. Gente, desculpa assim, não é pra me gabar, não, mas assim, eu acho que eu sou isso, mas eu não sou só isso, entendeu? É porque eu sou, em primeiro lugar, assim, uma pessoa que tá procurando seu lugar no mundo. Então, eu sou mãe de 5 filhos. Para quem não sabe, eu sou filha do professor Olavo de Carvalho. Há 2 anos eu pratico educação domiciliar com meus filhos, então eu tenho, enfim, me dedicado muito às questões de educação já desde bem antes, mas a partir do momento em que nós decidimos fazer isso, se tornou ainda mais radical para mim. E já desde 2014, mais ou menos, eu venho pensando também em trabalhar com pessoas para trabalhar um pouco os conceitos de educação e psicologia que eu venho aí, com os quais eu venho me debatendo desde que eu tive filhos, né? Porque eu mudei, eu tive uma guinada de interesses aí desde que eu tive filhos, morei no exterior, então eu vivi muitas coisas, estudei muitas coisas, e aí eu decidi criar uma consultoria de organização pessoal, que depois se tornou uma espécie de coaching, assim, mas muito focado também para a questão da vocação, do sentido da vida e de como vivenciar realmente os chamados da vocação na prática, né? Então, assim, tem vários, tem muitos detalhes, né, a respeito. Acho que só quem já conversou comigo entende um pouco melhor o que é, mas enfim, as pessoas me acompanham aqui no Instagram, eu não sou muito ativa, porque isso aqui não é uma grande prioridade para mim. Eu não entendo essas pessoas apaixonadas por você. Um dia eu vou entender isso. Sinceramente, Melk, não rola. Gente, obrigada de coração. Mas, assim, basicamente eu sou uma pessoa, tá? Uma buscadora de conhecimento e da verdade. É isso. Então, ótimo. Eu queria tomar como ponto de partida, então, Inês, a gente estava conversando ontem e eu lembro que a gente falou que acontecem coisas aqui no Instagram ou no nosso trabalho que, de certa forma, às vezes a gente faz alguma coisa que acaba ajudando as pessoas. A gente recebe mensagens aqui, a Sabrina, a gente sempre comenta aí, a Sabrina, pô, essa pessoa aqui voltou para a igreja, ou essa pessoa aqui voltou a estudar, aconteceu alguma coisa de novo na vida das pessoas que seguem a gente. Só que a gente Olha não o sabe Neemias meio... aí falando isso. Exatamente, o Neemias, a Carol. A gente não sabe muito como que isso acontece. A gente não fica pensando que, eu vou fazer isso aqui no Instagram porque as pessoas vão ser Não, ajudadas e eu vou mudar a vida dos outros. Não é nada disso. Mas não é acontece, de dessa vez forma que funciona. em quando. Não, assim, E geralmente as pessoas a ficam... intenção é criar esse canal, né? Criar esse canal, essa abertura, para que algo possa acontecer a partir dessa relação. Isso, de fato, existe uma Uhum, disposição, né? Mas a gente não controla os efeitos, a gente não sabe como, quando, né? Isso vai uhum. acontecer. E realmente, mas assim, de fato, a gente, assim, eu tenho percebido no meu trabalho que
as reflexões provocadas a partir das nossas sessões, elas são capazes de operar transformações interiores e que depois se refletem realmente assim, na forma de vida, na maneira de enxergar as coisas também. E isso acaba tendo um impacto muito grande, não só na pessoa, mas com todas as pessoas que estão em volta dela. Então, eu fico feliz de fazer esse trabalho e eu brinco com os meus filhos, eu falo assim, eu tenho mais facilidade de tratar com adulto do que com criança. Vocês é que são meu desafio. Aí, assim, a minha redenção é que minha filha fala que eu sou um modelo para ela, mas eu mesma não entendo por quê, sinceramente. Porque educar criança é mais difícil para mim, eu acho, né? Enche o saco, então eles nem falam isso ainda. O seu mais velho tem que idade? O seu mais velho tem 3, 4? 3 anos. É uma idade muito deliciosa, muito gostosa essa idade. Eles falam um monte de coisa engraçada. Eles são engraçados, mas é isso que você está falando. É muito mais fácil você lidar com o adulto e você ajudar o adulto, porque o adulto, pelo menos, tem alguma porque ele quer ser ajudado. Perdido dos adultos. Exatamente. Não, a questão do adulto que me procura é que ele quer ser ajudado. Às vezes ele não sabe o que ele quer exatamente. Ele só percebe, eu acho que essa pessoa pode me ajudar. Mas ele nem sabe o que ele quer. Ou ele acha que sabe o que quer. Mas aí depois vai descobrir que quer outra coisa. Mas não interessa. Pode ter que a pessoa se reconhece humildemente necessitada de ajuda. Né? Já as crianças não. Eles acham que tá tudo jóia, que não precisa. E a nossa obrigação de educar é que nos impulsiona a ajudá-los, né? Eles mesmos muitas vezes não estão a fim dessa intervenção, né? Então a gente também não pode ser muito incisivo. Isso nem com as crianças, nem com os adultos, mas com os adultos é fácil porque tem um movimento assim, parece que é um na direção do outro, né? No caso da criança, você tem que observar muito mais e eu acho que agir menos. Por isso a gente estava até conversando sobre a eficiência dos meus atendimentos, né? Porque assim, como adulto tem a faculdade da razão bem desenvolvida, a gente consegue trazer isso para o nível do discurso e otimizar as coisas. Né? E com as crianças não é assim. Com as crianças você tem que observar os movimentos, porque o tempo certo, a forma certa, conta muito mais do que a quantidade de conteúdo. Então, você tocou num ponto interessante aí. Não sei se alguém... A palestra que você fez para o Ministério ficou pública ou não? Foi para o CIMEDUC, para o Simpósio Nacional de Educação Domiciliar. Ela não é pública, mas ela está dentro da plataforma do CIMEDUC. É só se cadastrar e aí vocês têm acesso. Ótimo. Então, eu estava assistindo lá a palestra da Inês e muito interessante porque ela não vai tocar só nas questões que a gente sempre escuta sobre educação domiciliar, sobre educação, mas ela vai falar justamente sobre sobre o chamado que a gente tem na vida para resolver os problemas, que é sempre... A gente sempre fica meio que numa incoerência, a gente nunca se define totalmente, nunca resolve todos os problemas da vida totalmente, a vida sempre é meio que uma gangorra, as coisas às vezes estão meio tão boas, estão meio bostas, e todo tempo a gente tem que dar uma resposta. Mas tem coisas muito interessantes que a Inês falou ali, relacionado com a vida interior. E eu queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre os pontos que você abordou ali, Inês. Teve uma coisa que você falou lá que eu achei muito interessante, que são as formas de introspecção que a gente é capaz de fazer, que tem introspecção que não é tão boa e outra que realmente resolve as incoerências da vida, pelo menos em parte. Exatamente. Então, assim, primeiro eu começo falando, porque é meu trabalho de organização pessoal, mas eu falo que não existe organização se você não sabe o que você quer fazer. E que também não adianta você decidir que quer fazer qualquer coisa, porque, ou seja, não adianta você tomar uma decisão arbitrária. Você precisa analisar as circunstâncias da sua vida, suas disposições interiores, seu dever, colocar tudo isso em questão e ver realmente o que é oportuno, né? Inclusive, vocês sabem que o meu né, como é que fala? Nome do perfil aqui no Instagram é Inês.Kairos. Kairos é isso, é o tempo da oportunidade, por oposição ao tempo cronológico, que é Cronos, né? Então, eu acho assim, esse conceito do tempo de oportunidade muito importante, porque não necessariamente vamos supor, você tem uma série de coisas que você quer fazer, mas o momento oportuno de fazer elas não é tudo agora. Geralmente a ansiedade é porque a gente acha, nossa, eu devia ter feito tudo isso, ou então eu tenho que fazer tudo isso, e você condensa, como se o passado, o presente e o futuro fossem um bloco, né? E a gente tem que sentir as características do momento, da circunstância, para ver o que é oportuno fazer naquele momento.
Então, assim, o que fazer? E essa questão a gente tem que se colocar, e ela é um diálogo interno que a gente vai mantendo, né? Então, assim, quando a gente faz a introspecção com o propósito de obter essa resposta, a gente já está partindo do pressuposto de que a nossa vida tem um sentido. Ou seja, de que tem algo que pode ser feito para que eu continue nesse caminho, nessa evolução. Existe algo que pode ser feito. Então você já eliminou aí, você já eliminou a ansiedade, você já eliminou o desânimo, você já eliminou um monte de coisa para focar naquele estado interior que vai te levar a uma resposta cabível, uma resposta boa para você, né? Então, se você entra na introspecção com essa pergunta, veja, eu tenho um desejo de superação dentro de mim, assim como você também tem, e como todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui também têm. Todo mundo quer se superar, todo mundo quer ser melhor. Se você entra na introspecção com essa pergunta, sobre como eu posso ser melhor agora, nessa circunstância, o que eu posso fazer, aí você já elimina a possibilidade de fazer um outro tipo de introspecção, que é o que as pessoas fazem quando elas estão mal e não veem uma luz no fim do túnel. Que é o que eu chamo de introspecção mórbida. Você falando assim parece fácil, né? Só que tem um problema evidente que é o seguinte: você pode se colocar a pergunta, mas se a sua imaginação estiver bugada, você vai tentar pensar o que eu posso responder aqui agora, nesse momento, nessa circunstância. Mas por seus referenciais estão bagunçados. É como, sei lá, você entra num quarto bagunçado, um quarto que você nunca esteve, está lá tudo bagunçado, você não consegue encontrar onde que as coisas se encaixam, porque você não tinha visto antes como ele era, antes dele estar bagunçado. Então, falta uma pontinha na imaginação. E às vezes, em circunstâncias da vida, eu percebo isso, todo mundo deve perceber, que existe o problema ali, como você falou, por exemplo, da criança. Você tem que observar mais do que dar uma resposta, do que agir. Só que na hora que você age, sei lá, falta uma referência. Quando eu comecei esse caminho da paternidade, quando o Benjamin nasceu, eu percebi, poxa, ninguém nunca me falou nada sobre criança, nunca me ensinou nada, eu vou ter que aprender tudo aqui do zero. Então, eu ficava muito perdido por falta desse referencial na minha imaginação, na minha memória. Sim. Então, como que a gente porque, pode... enfim, você não tinha, claro, também assim, vamos supor que você disse que ninguém nunca te falou nada, mas não é bem isso. Talvez você tenha ouvido várias coisas, só que não passou pelo seu filtro, porque não era seu interesse. Então, Verdade. assim, talvez antes você não tivesse pensado, um dia eu vou ser pai, como que vai ser quando eu for pai? Existe essa faculdade aí da antecipação, da projeção, da futurização, dentro do imaginário, que é importante também. Quer dizer, projetar a própria vida na verdade, imaginar futuros possíveis, né? E eu acho que um mal, assim, da minha geração, por exemplo, é porque assim, não se tocava nesse assunto quando eu era mais jovem. Nessa coisa de como é ser mãe ou pai. É como se fosse, tipo, outro tipo de pessoa. Essa galera que tem filho é uma outra espécie, entendeu? E eu não sei como que você sentiu isso, a gente tem uma certa diferença de idade, mas pode ser que seja parecido, porque é uma questão cultural. Minha geração foi a mesma coisa. A gente é meio que treinado e educado para lidar com questões mais, digamos que trabalhistas. As questões de família não entram tanto na nossa educação. Então, a gente sempre projetava a vida pensando, eu vou ter que trabalhar em tal coisa. Até na hora que você pensava nos filhos, eu vou fazer tal trabalho para ganhar dinheiro, para cuidar dos meus filhos. Mas você não muito pensa centrado em carreira, né? No profissão mesmo. Tem uma pessoa concreta diante de você e ela vai exigir respostas. Então, um dos dramas da minha geração é esse. A gente tem muita dificuldade de, na hora que a gente projeta o futuro, colocar concretamente as pessoas que existem mesmo, que vão fazer, de certa forma, quem a gente é naquele futuro. A gente pensa e assim, tudo... no fundo a gente... Aí eu acho assim, já vou adiantar aqui um assunto que eu queria colocar. Para quem quer ter uma vida interior, para quem quer fazer introspecção como um hábito, assim, rigoroso, né? Não digo nem, assim, uma vida espiritual metódica, porque isso daí já é um passo além. Mas é uma vida interior mesmo, de se questionar, de buscar e tal, enfim, de conversar consigo mesmo e procurar a sinceridade, buscar a verdade. Quem quer ter isso é favorecido se tem uma vida espiritual, se tem uma religião,
Por quê? Porque justamente que a nossa imaginação está toda bagunçada, mas a gente tem alguns portos seguros, né, aos quais a gente pode recorrer e que têm valor eterno. Então aí a gente tem a palavra, a gente tem a tradição, então a gente tem recursos que podem nos inspirar a olhar para o lugar certo. Entendeu? Então isso já é uma primeira coisa. Mesmo para quem está com a imaginação bagunçada, se acredita realmente que na sua fé existem respostas que você ainda não consegue agarrar, então volta para os documentos dessa fé para fazer meditação, para você talvez conseguir uma conexão ou outra com a sua vida. Inclusive, eu estava olhando no perfil da Edith Stein, tem um perfil que eu comecei a seguir, acho que foi ontem, aí eu vi uma frase que eu até queria falar, que é justamente sobre isso. Devemos, em silêncio e por horas seguidas, ouvir e deixar agir a palavra divina, até que ela nos estimule a louvar a Deus na oração e no trabalho. Ou seja, mesmo que a gente não saiba qual o tema vai ser da nossa oração e qual o trabalho que a gente vai fazer, se a gente se deixar inspirar sinceramente pela palavra, em algum momento aquilo vai aparecer. E aí a gente pode virar a chave e partir para a ação concreta. Seja falando com Deus sobre os assuntos que têm que ser falados, seja trabalhando naquilo que tem que ser feito. Você tocou num ponto interessante aí, Inês, que é esse lance de... Você tem que meditar, você tem que parar um tempo. As pessoas, geralmente... Eu tenho esse problema também. Eu quero muito absorver tudo, pegar tudo de uma vez, tornar tudo meu, assim. E fico evitando esse momento de parar e refletir, meditar. E também, às vezes, a gente pensa que meditar é um troço que você vai ficar lá meio como um budistinha parado, um negócio zen, e ficar, sei lá, repetindo o mesmo mantra na sua cabeça até que de repente pipoca uma iluminação do além. Então eu queria que você explicasse pra gente como que a gente faz esse exercício aí para meditar de verdade. Não, olha, existem várias modalidades, né? Como eu digo, assim, eu acho que eu não estou capacitada, autorizada a prescrever nada sobre vida de oração, né? Porque, enfim, eu tenho um caminho meu que é bastante incerto, assim, eu só sei que eu estou na igreja católica e eu vivo sacramentos. Tá? E eu tenho a minha vida de oração, mas eu não estou capacitada a prescrever nada sobre vida de oração. Então eu olho para a pessoa, vejo, se você quer ter uma vida de oração, talvez isso funcione para você, beleza. Conselhos práticos eu posso dar. Mas aqui eu posso falar sobre as modalidades externas, né? Eu falei um pouco na palestra sobre isso. As modalidades exteriores que essa introspecção pode assumir, que é para as pessoas entenderem que isso é uma coisa palpável, é uma questão de você bloquear um tempo e fazer, né? Então você pode, por exemplo, começar simplesmente eu acho que até na palestra eu não falei, mas em outro lugar eu falei, que eu inventei uma modalidade de introspecção. Eu vou deixar essa por último. Então, assim, você pode escrever um diário, você pode conversar com um amigo, que seja amigo mesmo, de verdade, simplesmente falar as coisas, elaborar as coisas, mas assim, buscando realmente a sinceridade. Tem que partir desse princípio, de que você quer a harmonia e a integração. Você não quer a dispersão e o caos. Tem que lembrar de que o que nos tira paz não vem de Deus. Então, assim, se você quer paz, você não precisa ficar fazendo introspecção nesse sentido que eu tô falando, não. Você precisa ir pro sacrário, rezar, entendeu? E receber o Espírito, se abrir ao Espírito. Mas isso mesmo para a introspecção vai ser importante, tá? Mas é só o primeiro passo. Porque a gente tem a nossa elaboração intelectual que é inspirada pelo Espírito, que é disso que eu falo, né? Eu não falo só da parte mística, porque eu acho que existe essa abertura para que o Espírito fale, né? Ou seja, abertura aos apelos aí de uma faculdade nossa que nos escapa às vezes, que é a faculdade espiritual, que a gente tenta agarrar com o intelecto. Só que se a gente achar que a gente consegue abarcar tudo com o intelecto, a gente já está doente. Isso já é uma doença. Então, eu acho que, em primeiro lugar, assim, procurar manter essa abertura, né? Então, precisa de muita humildade. Então, como eu dizia, esse não é um tema popular, eu te disse. Porque o próprio Paul Diel, que é o autor que eu tenho estudado muito sobre esses assuntos, ele fala, e não é à toa, até hoje a obra dele não é muito famosa. Embora ele tenha sido publicado pela Payot, que é uma grande editora, é incrível como na França ele é desconhecido.
Entende? Eu não acho que as pessoas estão por aí buscando, como é que eu faço para ter uma vida interior? Como é que eu faço para fazer uma introspecção decente, buscar a verdade, caminhar no sentido da vida? Não estão querendo isso, entendeu? O sistema não é assim, não é muito joia, assim, sabe? Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que saber que a gente está buscando uma coisa que é difícil. Agora, isso também é o que vai dar valor, né, para nós mesmos. Assim, vai dar valor para quem nós somos, no fundo, porque a gente vai estar se abrindo justamente para que Deus nos molde. Essa mudança é fundamental, a gente realmente se deixar moldar por esses apelos. Então, assim, essa abertura, ela é pré-requisito. Se você não tem essa abertura, você está doente, você tem que buscar. Sei lá, busca uma oração de cura, um exorcismo, vai ao sacrário, qualquer coisa. Você tem que estar na disposição correta, tá? Então, esse é o primeiro passo. Se não estiver na disposição correta, nem tenta ficar elaborando coisas, assim, com palavras, né? Pode até sair alguma coisa bem escrita, uma boa literatura, mas não vai sair uma coisa sã para o seu espírito, entendeu? Aí, bom, partindo desse pressuposto de que você está buscando realmente a verdade, você realmente quer saber o que fazer, o que você pode fazer e qual é a perspectiva que você tem que ajustar naquilo que você não pode fazer, né? Daí você pode conversar com um amigo, você pode buscar um psicólogo, um coach, falar, eu tô com esse problema X, eu preciso resolver isso, tal. Aí vai ter, enfim, psicologia tem várias abordagens, né? Se for um problema assim mais pedestre, abordagem cognitivo-comportamental. Se for uma coisa mais profunda, vai ser, enfim, um ramo aí ai, meu Deus, da Freud. Da psicanálise. Da psicanálise, mas aí, porque tem vários ramos mais interessantes, né? Depois de Freud aí, inclusive a Karen Horney, que eu gosto muito, e ela fala de autoanálise também. Enfim, né? Você pode ter esses caminhos. Mas agora, você também pode simplesmente falar consigo mesmo, porque essa faculdade espiritual, ela está em nós. O que você precisa entender é que a sua parte inquieta não é essa faculdade espiritual, entendeu? Então, essa sua parte que tá ansiosa é o seu eu semi-bicho, entendeu? Se você encarar dessa forma, você consegue, primeiro, expressar as suas angústias e tal, e depois recuar, e aí fazer perguntas a partir de uma outra perspectiva. Porque o meu irmão sempre fala disso, né? A gente tem vários personagens, e a gente vai aprendendo a identificar esses personagens dentro de nós. E aí a gente pode promover diálogos entre esses personagens para encontrar realmente, assim, o que está pegando, né? Qual que é o problema? Geralmente foi um gatilho externo, mas é o efeito que esteve dentro de mim que está me incomodando. Né? E aí, então, essa técnica que eu desenvolvi é o seguinte, eu uso aquele programa Evernote, sabe? Nossa, já tem anos, eu nem faço mais, mas assim, tem anos que eu faço isso de vez em quando. Atualmente não tenho feito, deveria. Então eu gravo a minha própria voz falando aquilo que está me incomodando. E aí, enfim, falei, aí eu paro. Aí eu me transformo na pessoa que vai ouvir e ouço o que eu mesma gravei. E a partir daquilo que eu ouvi, como se fosse outra pessoa falando para mim, eu formulo as minhas perguntas. Então eu vou formulando pergunta por pergunta. Então fica assim, gravação, pergunta escrita, gravação, pergunta escrita. É muito louco. Se vocês acharem que é o caso de tentar isso, depois me contem aí no que deu. Porque assim, né, também depende muito das disposições interiores. Eu sou muito melancólica, então eu gosto mesmo de ir fundo nas questões, né? Então, não sei se isso é para todo mundo. De qualquer modo, isso é o que eu faço também na minha consultoria, né? Eu falo sobre a importância da relação interpessoal. Meu bebezinho tá chorando. Eu vou falar para minha filha fazer uma madeira. A Tereza que tá cuidando. Não, eu vou esperar um pouquinho para ver se ela resolve. Se precisar, a gente e aí, espera você. Tá, qualquer coisa a gente dá uma pausa. Mas aí o que eu tava dizendo? A relação interpessoal é importante, porque assim, essa relação eu-tu, né? Porque normalmente na nossa vida, sem perceber, a gente encara as pessoas como coisas, né? Então a gente só encara o outro como tu quando a gente para olhar no olho da pessoa e falar o que tá, então, o que tá vendo? Qual é o problema? O que você tá sentindo? Aí, sabe, quando alguém tá realmente te ouvindo, são duas pessoas falando. Do contrário, assim, você tá dando uma instrução, você tá recebendo uma instrução, você tá sendo uma máquina ali, entendeu? Então, boa parte do nosso dia a gente tá sendo uma máquina. Até a mim mesmo, eu sei que eu percebo como coisa às vezes.
É meio que A inevitável, gente se porque percebe como coisa, exatamente. as coisas, e você tem uma imagem, você vai construindo um monte de imagem de você e tal, que vão ficando na sua cabeça, e você vai se referenciando a partir daquelas imagens, mas que não é você dentro da realidade. É só um padrão que você tem que criar na sua cabeça, porque você tem que se definir de alguma forma, sei lá, como professor, como consultor, como isso, como aquilo. Só que, na realidade, você está sempre fazendo alguma coisa, construindo alguma coisa, e aí quando você vai tentar bater com aquela imagem, você ou você corre aquele risco de moralizar tudo, né? Você vai lá, eu deveria ser assim, eu não estou sendo assim, é essa pessoa que eu tenho que ter, isso tem a ver com os objetivos da minha profissão, os objetivos da minha paternidade, e aí você fica moralizando sua circunstância a partir de uma referência que não é você ali dentro. Ou Ah, você. exatamente. Aí a gente mente, né? A gente Uhum. mente para nós mesmos, porque a gente começa a inventar motivos falsos para fazer as coisas e a gente nem percebe. Então é o que eu falo também a introspecção, ela não é só buscar a resposta certa, ela é eliminar as respostas erradas. Perfeito. Na verdade, essa é a porta estreita, tá? Porque assim, se você conseguir eliminar todas as respostas erradas, vai acabar que vai sobrar só um espacinho assim para onde você pode ir, entendeu? Uhum. E não é Eu porque você acho não que. tem liberdade, é porque você tem a liberdade de escolher o caminho certo, que é exatamente esse. Uhum. E eu acho que a gente faz isso, de certa forma, meio que cortando, mais cortando as referências, as imagens, até às vezes os ideais que a gente tem, e mais focando naquilo que não é necessariamente aquilo que você tem de fazer todos os dias, porque às vezes o que você tem de fazer todos os dias também não tem todo esse significado do mundo. As pessoas colocam Não, muito um ué, eu componente não sei, eu acho que quase nunca grande, tem. Quase nunca tem, sério. quase nunca as Qual a pessoas grande colocam metafísica em escovar os dentes 3 vezes por dia? em limpar a bunda de criança, em, sei lá, Pior ainda, trocar fralda. fralda, e você tem chamados que são maiores. Então, a gente tende a justificar, eu acho que tem uma tendência muito grande atualmente de justificar tudo a partir desses chamados, mas como você falou, que são, de certa forma, chamados de semi-bicho, né? Seu irmão fala assim, os bichos também pagam os boletos deles, quando eles cuidam da prole, Tem que quando... pagar boleto. Mas aí que tá, isso é humildade, entendeu? Quando você está limpando uma fralda, quando você está tirando um lixo, quando você está, entendeu, passando pano no chão, sabe? Quando você está encarando um monte de criança chorando ali, tentando mediar a situação. Isso tudo é o preço que você paga por ser humano, entendeu? Não é maravilhoso isso? Isso é tipo um passaporte, sabe? Então você não pode negar isso. Mas, ao mesmo tempo, se você quiser se antecipar a todos os seus deveres e ter a sua vida perfeitinha, você vai viver para aquilo que eu falo, né? Para ser organizado. Que grande Uhum. sentido da vida é esse, ser organizado? É uma bosta. Uma bosta. Às Exatamente. vezes, Desculpa aí, inclusive, gente, em usei palavrão. Mas fazer... sempre me arrependo. Um segundo, meio segundo depois de falar palavrão, eu sempre me arrependo. Droga. Às vezes você está no meio da confusão, você consegue se fazer melhor. Seu pai sempre indica o Henry Miller, né? Eu adoro o Henry Miller. Porque ele era um fodido, um sacana, um canalha. Só que ele tem uma sinceridade absurda. Eu lembro que no final, acho que de Trópico de Capricórnio, ele conta que tem um amigo que tá ferrado. E o amigo tem uma grana que vai deixar guardada na mão dele. E ele só quer saber de roubar esse amigo pra ir fuder, pra farra e tal. Mas é impressionante porque ele não está se enganando. Ele não está inventando uma imagem que não é ele ali. Ele está realmente se confessando com uma sinceridade absurda. Mas ele está no meio da confusão. Ele não é um sujeito organizado. Então, e eu vejo isso também na história do seu pai, né? Ele mesmo conta, eu me metia em coisas ali e eu não sabia qual que era o significado, qual que era o sentido, onde que eu ia chegar, mas que no fim me trouxe aqui e era o que eu tinha que fazer, onde eu tinha que chegar. Eu estava assistindo Esoterismo Hoje e Sempre, né, que é um curso do professor Olavo. E eu fiquei impressionado, porque todas aquelas viagens que ele fez, quando ele foi para a França, quando ele conheceu o Chuon e tal, levou a todo aquele conhecimento, que é um conhecimento incrível que ele passa para a gente ali no curso. Então você não pode ficar... Sei lá, eu tendo a achar também que se organizar demais, se padronizar demais, quebra
essa abertura mesmo à existência. Enrijece e, na verdade, eu acho que bloqueia a via de acesso a essa dimensão. Porque você preenche a sua vida com algo que, no fundo, assim, você preenche a sua vida com aspectos que são puramente mundanos. E aí, como é que você vai querer que a transcendência também requer um certo caos, entendeu? Porque, assim, como? Meu Deus, não, sério. Tem algumas coisas que eu realmente, assim, eu vejo como patológicas, entendeu? Assim, esse negócio, eu não sei, às vezes eu entro em um ambiente, sabe ambiente de sala de espera, assim, de consultório, assim, é tudo tão perfeitinho, e eu fico pensando, será? Não sei, sério, é porque a minha casa, um dia eu achei que minha casa tinha que ser aquelas casas de showroom, não sei o quê. Aí eu entendi que a beleza estava justamente no movimento do espaço, enfim, do espaço ser usado, né, manipulado, enfim. Claro, as coisas voltam para os seus lugares, mas existe um movimento ali e a coisa nunca vai estar zerada. Ainda bem, sabe? Ainda bem. Tem gente vivendo aqui, né? Isso é uma metáfora, né? A casa da família é uma metáfora para isso, mas assim, a nossa vida também, quer dizer, até os projetos em que a gente está envolvido, a gente vai estar em dia com tudo, todos os boletos, todas as, né, as ligações por fazer, os trabalhos para entregar. Não, você tem que ter um lugar onde você não falha. Você vai escolher aquilo. Aqui eu não posso falhar. E as outras coisas você vai fazendo, entendeu? Como dá para fazer. E não fica paranoico com isso. Agora, é claro, se você tiver realmente foco, aí você vai querer fazer muito bem essa coisa. Mas aí você já vai estar entrando numa dimensão de excelência. E aí é bom. Agora, quando você quer que todas as dimensões estejam controladas, isso não é saudável. Eu até postei ontem aqui na página que geralmente essa tendência de controle amputa a fé da gente, né? Porque você deixa de se abrir à providência. Eu vejo muito, eu sou professor em escola aqui em Minas, e tem muitos professores que depois que eles se aposentam, eles entram em depressão. Eu já vi praticamente todos os professores que trabalharam comigo se aposentaram. Eu falei, porra, se fudeu muito. Eles entram numa depressão profunda. E eles estavam sempre reclamando que a escola era uma merda, que os meninos enchiam o saco mesmo. Mas parece que quando eles perdem essa atenção, o mundo desaba. Quando eles acham que vão entrar nesse equilíbrio que eles estavam tanto procurando, perdeu o sentido de tudo. Isso é grave. Isso acontece muito, né? Muito comum isso. Depois de se aposentar, ou então com mães cujos filhos, enfim, saem de casa. A mãe nunca pensou assim, eu vou ter uma vida depois que meus filhos saírem de casa. Ela nunca usou aquela capacidade de traçar os futuros possíveis, né? E eu acho assim, existe uma beleza em você se doar para a sua circunstância presente. Só que se você não tem essa dimensão de futuro, você corre o risco de acontecer isso aí que você falou. Quer dizer, a pessoa de repente a circunstância dela muda completamente e ela não sabe o que fazer. Então, e às vezes assim, chamado, e não é só aquela circunstância, né? Os testilões falam muito isso. Você tem um chamado intelectual, você não vai cumprir esse chamado só cuidando. Claro que toda circunstância você vai estar atento a isso, você vai estar vivendo, pensando na sua vocação última. Mas você não alguém pode... escreveu aqui, trabalho é sanidade. Sim, concordo que o trabalho promove a sanidade. Porém, se você acha que a sua sanidade depende daquele trabalho em particular, então você já inverteu a ordem das coisas. Foi você que escolheu fazer aquele trabalho, você elegeu aquilo, claro, a vida pode ter te chamado, mas em algum momento você olhou e falou, isso aqui tem que ser feito, então sou eu que vou fazer. Aí é autoral. Aí, bom, mudou a situação, acabou o trabalho. Ou porque, sei lá, você foi demitida, ou porque você se aposentou mesmo e mudou de vida. Seus pais, agora você pode... ou então ao contrário, né? Você teve um filho e você não pode mais trabalhar, você vai ter que se dedicar à sua família. Mudou a situação. Então mudou o chamado. Então agora vai ser outro trabalho que vai te dar a sua sanidade, tá entendendo? Porque ninguém tem 100% de sanidade, esse negócio já é uma pessoa sã.
Todo mundo é meio louco, entendeu? E justamente ter esse dever, ter essas coisas para fazer, é o que na verdade, nos recentra. Mas para isso a gente precisa buscar esse centro. E às vezes você nem... Então, perder o centro, busca de novo. Às vezes você nem tem... Pode falar, Inês, desculpa. Não, desculpa, pode falar você. Às vezes você nem tem um trabalho a realizar, mas como você estava falando, você tem uma vida de espírito. Minha avó, ela tinha Alzheimer, ela ficou 14 anos numa cama, parada, não podia fazer nada. Só que a vida de espírito ainda estava ali dentro. Quando eu chegava lá com o Benjamin, quando eu cheguei lá pela primeira vez com o Benjamin, ela se emocionou diante dele. Eu falei, ó, esse aqui é o seu bisneto. Então ela não lembrava de nada. Ela tinha uma memória apagada. Mas o espírito estava agindo. Ela não podia realizar nada. Às vezes você não pode realizar mesmo. Está impotente diante de alguma situação. Só que o espírito está ali ainda. Então a gente não pode concentrar tudo, achar que a gente vai resolver tudo com uma ação, com um movimento. Às vezes o movimento é puramente interior mesmo. Você tem que... Eu já pensei muito nisso. A minha avó era essa desesperada que tinha que resolver tudo, fazer tudo. Não podia ter nenhum problema na família. Ela tinha que ir lá dar conta. E aí, pá, veio o Alzheimer e ela ficou 14 anos só com isso. Só o que restou foi a vida do espírito para ela. E talvez tenha sido uma bondade divina para ela resolver todas as circunstâncias que ela precisava resolver. O movimento era outro. Mas maravilhoso, se ela conseguiu viver isso, até porque na idade dela ela já devia ter maturidade para ver essa situação como uma bênção, né? Então é isso, exatamente. Se você associar que trabalho é sanidade, aí você vai estar excluindo todas as possibilidades de você manter uma vida sã que não passam pelo trabalho como essa que você acabou de mencionar. Né? É isso aí. Não, e tem vidas que são muito instáveis, pessoas que têm trabalhos que não são sãos, eles são insanos, os trabalhos. Então a pessoa precisa manter a sanidade interiormente para conseguir viver aquela situação. Trabalho que dá segurança, ele na verdade vai acabar te cegando se você acreditar muito nessa segurança. Ele vai acabar fazendo com que você não enxergue que existem outras dimensões. E que a segurança não é o alfa e o ômega da vida, entendeu? Acho que na terceira aula do COF, o professor Lavo está lá falando e ele fala algo assim, ele fala, às vezes a pior coisa que pode acontecer a você é você ganhar muito dinheiro na profissão que não é você. Porque você vai estar lá satisfeito, feliz da vida, contente, organizando todos os problemas que você tem, os boletos estão pagos e tal. Só que quando você voltar para trás, em algum momento, você vai falar, pô, eu deveria ter feito outra vida. Ele até manda a gente pesquisar casos de pessoas, ele cita um estudo, mas eu não lembro agora, que conversaram com muitas pessoas nos Estados Unidos que estavam já à beira da morte. Ele falou, as pessoas olhavam para trás, elas tinham feito um monte de coisa, só que elas não tinham encontrado significado em quase nada. Porque o grande ponto talvez não seja as coisas que elas fizeram, só que elas não deram sentido, talvez tenha faltado espírito. É aquela pesquisa dos arrependimentos mais comuns, não é? Isso. Eu até achei aqui, porque eu já tinha esse salvo também, mas eu encontrei aqui rapidamente, deixa eu ver quais são. Mas todo mundo deve conhecer, né? Gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. É isso, ser fiel a si mesmo é ouvir esses chamados do espírito e ainda que seja muito difícil, ter a coragem de dar os passos que você sente que são necessários. Não se acovardar diante da vida. Né? Aí o segundo é, eu queria que não tivesse, eu queria não ter trabalhado tanto. Tá aí. A pessoa acha que o trabalho é o fim último, aí vai morrer e falar isso. Eu queria ter trabalhado menos. Né? Eu queria ter tido mais contato com meus amigos. Ou seja, o que você vai fazer no tempo que você não está trabalhando? Conviver com pessoas. Né? Enfim, tem outros aqui, mas... eu queria... Como é que é? Eu queria ter me permitido ser mais feliz. Bom, enfim. Também o que é isso de buscar a felicidade, que tem esse fetiche da felicidade, né? Que a felicidade está justamente nessa busca. Está justamente em aceitar essa liberdade e buscar. Entendeu? Porque muitas vezes, enfim, esse fetiche, eu não tenho uma vida feliz, né? Como se assim, o mundo me devesse uma vida feliz. Não é. Você está construindo a sua vida, o seu caminho. Você tem que ter orgulho da vida que Deus te deu. Você tem orgulho por Deus, não pelo que você fez, entendeu? E trate de fazer algo decente porque isso te foi dado, isso é um presente. Então, tem que inverter um pouco essa perspectiva. Eu ia comentar
que você falou assim, muitas vezes é preciso, ao longo do dia, ter essa dimensão transcendente, né? Eu me lembro que na semana passada o Matheus Basso, ele colocou nos stories, folhando um caderninho que é o caderno de anotações dele, né? E eu achei muito legal, porque ele faz uns esquemas e tal. Eu falei, nossa, que bacana. Aí eu fui perguntar pra ele no direct como é que ele se organiza, né? Como é que é o sistema dele. Aí ele falou, olha, eu anoto tudo que eu tenho que fazer no dia, e aí eu vou rezando, ao longo do dia eu vou rezando para não esquecer nada, né? Aí eu achei sensacional. E ele faz tudo no papel, né? E achei muito legal. Realmente, assim, a gente pode até anotar tudo que a gente tem que fazer, mas quem disse que a gente vai ficar com esse papel colado o tempo todo? Mesmo quando a gente usa um aplicativo, a gente não vai ficar checando a cada coisa. Então a gente tem que olhar. Alguém perguntou se eu sou sanguínea. E outra pessoa lá em cima disse, eu sou uma contradição ambulante, eu sou sanguínea e melancólica. Somos duas, eu também. E esse negócio de, só um temperamento que nada. Eu tenho os 4 dentro de mim, mas esses são preponderantes. O elemento ar é muito forte em mim. Então é contradição total, né? Porque um é o oposto do outro. Mas esses são só 2 personagens, viu? Tem vários. E a gente tem que saber reconhecer, isso é muito importante. E aí a gente percebe, assim, no meio desse monte de personagens tem uma voz que tá falando mais alto. Né? Que, assim, na verdade, eu posso dizer, essa pessoa sou eu, mas o que é isso? É aquela voz que eu ouvi, né, de cima e que eu tô tentando fazer com que ela prevaleça sobre as outras, né? E no fundo, a vida interior é isso, né? Fazer com que a voz de Deus prevaleça. E você dá um estilo, digamos assim, para a voz de Deus na sua vida, né? É isso mesmo. Muita gente pergunta aqui nas caixinhas, eu geralmente evito responder, sobre autoconhecimento, virtudes, porque o que a pessoa espera é uma resposta assim, como se houvesse realmente um padrão e não isso que você falou, você vai dar uma resposta a essa voz, mas com o seu estilo, com a sua pessoa mesmo. Você não vai... E aí a gente entra na questão da responsabilidade. Geralmente, quando alguém quer validar uma opção, é porque ela não chegou no nível de assumir responsabilidade radical pela própria vida. Então, assim, eu já vi tem várias pessoas que fazem pergunta no meu Instagram. Você que tem muito mais perguntas, deve ter muito mais gente. É certo fazer isso? É errado fazer tal coisa? Bom, se a pessoa está perguntando do ponto de vista da doutrina, da igreja, beleza, ela quer um atalho, né? Tipo, ela não quer ler o catecismo, né? Ela não quer pegar isso aqui e ler para ver o que é certo e errado, então ela vai Você não escrever precisa no nem Instagram. pegar isso aí, você baixa e dá um Ctrl F na porra do PDF e vai lá e lê. Isso, vai procurar a questão com Ctrl F. Boa, é isso aí. Agora, então quer saber se é certo ou errado? Você quer um atalho, vai lá escrever pro Mel, que lá perguntar se está certo ou errado? Até tudo bem, mas geralmente não é isso. Geralmente a pessoa já sabe o que é certo ou o que é errado, ou o que pode ser certo ou errado, dependendo do contexto, né? E ela vai perguntar porque ela quer validar, porque na verdade ela quer terceirizar a responsabilidade. Então ela vai fazer o negócio, aí se der errado ela vai falar, pô, mas o Mel que disse que estava certo. Então assim, o que adianta? Se no final dessa introspecção você chegar e quiser validar com uma outra pessoa, a outra pessoa pode falar, beleza, te dou um apoio, você é minha amiga, então tudo que você decidir tá legal pra mim, entendeu? Porque o importante é você ser feliz. Né? Assim, e se o seu amigo for sincero, ele vai ajudar você a fazer introspecção, ele vai entrar na sua mente, na sua alma, e aí junto com você vai elaborar uma coisa que leve você a entender a verdade. Aí sim, aí você pode se valer da ajuda de outra pessoa. Dá pra fazer isso no Stories, no Instagram, Mel, que me diz? Não dá. Não dá, entendeu? É por isso que essas perguntas de validação de decisão são absurdas. As pessoas acham que a gente tem todos os dados da experiência que ela tem ali, né? Meu namorado está fazendo... Eu não conheço seu namorado, minha filha. Eu não sei quem ele é, eu não sei em que circunstância ele fez isso. Você está dentro da circunstância. Se você tem os dados da experiência, você pode responder. Eu não. Eu poderia inventar uma resposta aqui, mas não estou na circunstância com você. E as pessoas têm muito isso, né? Ou você... tá desatento, não sei se é desatenção, não sei se é covardia, não sei. Mas elas ficam nessa aí. E outro ponto isso aí é necessidade de diálogo. Necessidade de diálogo com essa dimensão. E assim, a gente fala da importância dos relacionamentos interpessoais, mas veja, não é porque as pessoas são
ó, grande coisa não. É porque as pessoas são veículos também. Elas nos ajudam a nos aproximar da verdade. Então, quando a gente tem um amigo de verdade, a gente olha para as mesmas coisas e a gente acaba desvelando dimensões da realidade que talvez sozinho a gente não fosse capaz. Então, essa é a verdadeira importância da amizade. E também a verdadeira importância dos trabalhos que promovem, que são os trabalhos de ajuda, helping professions, digamos assim. Porque muitas vezes a pessoa não vai ter um amigo adequado para tratar daquela questão. Ela pode até ter um bom amigo, mas com esse amigo eu não posso tratar disso. Porque esse amigo ou não vai entender, ou vai me julgar, ou vai não sei o quê. Entendeu? Então, aí você pode recorrer, né? Seja consultor, coach, psicólogo, não sei o quê, dependendo da natureza do seu problema e da indicação que você receber. É importante buscar ajuda também. Mas eu te digo, eu acredito na autoanálise. Se a pessoa aprender a fazer autoanálise, aí ela não vai precisar de outras pessoas para resolver essas coisas. Entendeu? Ela pode conversar sobre vários assuntos, pode descobrir várias coisas, mas ela vai conseguir assumir a responsabilidade sozinha e traçar o seu caminho. Tem um exercício do Kofi que ele é meio esquecido, mas que me marcou bastante, que seu pai falou o seguinte, quando você lê lá no Gênesis a vida dos patriarcas, você percebe que eles não encontraram Deus da mesma forma. Cada um encontrou Deus do seu jeito. Abraão tinha uma fé estupenda, maravilhosa, ele era sempre obediente, ele foi lá sacrificar o filho, só que Jacó nunca faria isso. Jacó, ele tinha uma astúcia, uma malícia, ele conseguia se dar bem nas circunstâncias, inventar um esqueminha ali, mas isso também era a virtude dele. Então era uma coisa completamente diferente. Provavelmente tem até a luta lá, né, entre o anjo e Jacó, porque ele era uma personalidade totalmente diferente de Abraão. Só que cada um foi vivendo isso aí com tanta profundidade que eles encontraram a mesma coisa. Então, eu lembro quando seu pai pediu pra gente ler e investigar isso aí, eu falei, caralho, é isso mesmo. O Isaac, que é mais apagado na história, mas ele tinha uma paciência absurda. O filho foi lá, enganou ele ficou de boa, esperou. Então, cada um viveu a sua virtude. Você não foi um esquema que salvou os três. Foi Verdade. Uma presença mesmo, cada um presente dentro da realidade e diante das pessoas que estavam ali com eles. Eles tinham que resolver problemas, enfrentar dificuldades, sofrer. Abraão ficou lá esperando um filho velho, sem resposta nenhuma. Então, eles enfrentaram tudo isso, enfrentaram o sofrimento, enfrentaram as dúvidas, a falta de fé, às vezes, também. Mas uma coisa específica ia crescendo, 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 até que eles estavam diante de Deus. Exatamente. Exatamente isso. E eu acho que no fundo é isso. Nossa, a gente vai crescendo. O que é essa coisa específica? Nossa fé em que aquilo tem um sentido. Então a gente vai, na verdade, a cada instante fazendo aquilo que nos parece correto. Aquilo que me parece uma boa ideia. E que depois você pode olhar para trás e falar, bom, não era. Mas se for sincero, que aquilo realmente parece uma boa ideia. Você não está com a sua mente cindida nesse momento em que você toma essa decisão. Você é inteiro. Você está em harmonia, você decide. Então, confia nessa decisão e parte para ação. Até aparecer uma crise e você recolocar em perspectiva, se questionar novamente. É assim que acontece a vida, gente. A vida é assim, você vai tateando. Você quer o quê? Uma grande resposta? Não tenho. Por isso que eu te falo, esse tema é impopular pra caramba. Não tem como não ser. Eu prefiro temas impopulares, às vezes. Não gosto da... É isso, eu tenho já essa tendência a fugir de esqueminhas prontos e... Eu já sou meio assim. Eu já sou meio bate uma loucura na minha cabeça. Opa, isso você tá falando. Isso aqui me parece uma boa ideia. Vou lá e vou fazer. Às vezes acontece alguma merda no meio do caminho, mas sou eu que tô fazendo. Eu fui lá e me propus a fazer isso aqui. Eu lembro que quando a gente mudou da Bahia para Minas, a Isa estava grávida. E todo mundo falava, mas vocês vão para Minas, morar no interior, no meio do mato, sua esposa tá grávida. Não tem problema, as coisas vão se resolvendo no meio do caminho. Ainda faltavam 4 meses para o Benjamin nascer. Tenho 4 meses para pensar como que ele vai nascer. Eu não posso ficar travando ou deixando de fazer algo que parece maluquice para uma parte das pessoas, porque eu teria que me adaptar a algum esquema. É isso. Não, eu tenho que estar dentro da vida mesmo.
E a Isso vida mesmo. E a nossa vontade vai se fortalecendo aí, a partir desses desafios, né? Uhum. A gente tem que olhar você... para a vida e falar, ó, o que eu tô com medo de fazer que eu tenho que fazer. É exatamente isso que você tem que fazer, meu filho. Dá um passo aí que sua vontade vai ficar mais forte. Você que é esposa de diplomata, provavelmente tem que, às vezes, estar num lugar e de repente tem que fazer outra coisa, ou ir para outro lugar e a Pois é, vida essa não, vida é uma coisa não assim, vai é uma vida, parar. olha, isso é parte do meu chamado. Eu me casei com um diplomata, vou morar no exterior. Aí eu, enfim, encontro uma série de pessoas que assim, reclamam tanto da situação expatriada que não conseguem olhar para aquela realidade, entende? E eu convivi com muita gente assim, mas pessoas totalmente fechadas, entendeu? Graças a Deus não é todo mundo, você consegue encontrar. Mas assim, é sempre possível, por mais maravilhosa que seja a realidade que você está vivendo. Poxa, que bênção, você ir para a China, você conhecer, sabe, o povo que mora do outro lado do mundo, aprender uma língua que não tem nada, nem um i a ver com a sua, entendeu? E reclamar disso é porque você está justamente evitando dar esse passo. A vida te chamou e você se retraiu. Você se acovardou. Aí você não consegue aproveitar. Você não consegue o quê? Você não consegue ser feliz. Porque ser feliz não é caminhar justamente, fazer o que tem que ser feito, dar a cada passo e ir abrindo as portas aos poucos. Se você não consegue dar o passo, você não abre a porta, aí você fica travado. E provavelmente também, se a pessoa só reclama, não consegue aproveitar aquilo ali, falta isso que é o ponto-chave da live, né? Falta a vida interior mesmo, ela não consegue comunicar a circunstância para algo que é essencial, vital dentro dela. Exatamente. Falta se questionar para descobrir para onde caminha esse sentido da vida, né? Existe essa expressão, eu sempre fiquei intrigada com esse negócio de sentido da vida, qual é o sentido da vida? Gente, não existe o sentido da vida. Existe o caminho do sentido da vida. Então, caminhar no sentido da vida é ir tomando essas decisões, implementando, questionando, né, interiormente, buscando ajuda quando necessário, corrigindo a rota, etc. Isso é caminhar no sentido da vida. E é aquele mesmo ponto, né? A vida não vai parar. Então, eu sempre gosto de falar disso. As pessoas ficam falando de vocação como se fosse uma coisa estanque. Tá? Minha vocação é ser mãe, minha vocação é ser professor. Só que sua vida não vai parar. E a sua vida não é só isso também. Por isso que sempre quando alguém pergunta de vocação aqui, sei lá, me bateu um dia, eu estava assistindo a aula do Coffee, eu acho. Essa ideia, você tem exigências dentro de você que vão além disso. Mesmo que você tenha um chamado a ser professor, mas você olha para um aluno e você percebe que você tem que entregar alguma coisa àquela pessoa concreta, àquela pessoa que está ali diante de você, e que às vezes você não pode dar, ou que às vezes você dá, mas sempre vai faltar um pouco mais. Então, existe ainda um outro chamado, e os chamados não vão morrer. Eu acho é o que a elan de pessoa superação. Você tem um elan de superação. Você quer ser mais dentro daquilo. Você tem um drive ali que quer mais. Você quer se superar. E exatamente esse elan de superação é o seu motor que vai levar você a caminhar no sentido da vida. E é esse que eu falei que é o pré-requisito para a introspecção. Você precisa entender que isso está lá. E aí, esse que é o, digamos assim, o lado bom da força. Então, você tem que olhar para isso. E aí, olhando para isso, se questionar. Aí você pode questionar e até racionalizar um pouco, desde que você esteja olhando para isso. Entendeu? Me parece que quem tem sentido da vida pleno e vocação plena é só o morto. Só quem já fez tudo. Quem já cumpriu e é aquela pessoa que Deus já fechou a história. Não tem... mais a gente, claro, tem uma tendência, eu também tenho, de eu queria que todas essas coisas acabassem e todos os problemas já tivessem resolvido, não tivesse mais contradição nenhuma e tal. Mas sempre eu já tive isso. Você sabe, engraçado, eu acho que isso é uma fase, acho que vai passar. Eu já tive isso mais forte. Eu tenho algumas coisas, por exemplo, geralmente são os problemas que a gente não tem uma resposta tão concreta, fácil. Como eu tava falando, a paternidade. Quando o Benjamin me enche o saco demais, eu falo, esse menino não vai crescer, ou eu não vou encontrar uma resposta adequada. Deixa eu te contar uma história. Eu tenho todo de alguma coisa. Dá uma angústia mesmo, fala, caramba, tão difícil, precisa ser tão difícil, Deus.
Ó, deixa eu falar. Quando eu engravidei da minha primeira filha, eu falei assim pro meu marido: não vejo a hora dessa menina chegar à idade da razão. Eu juro, eu falei isso e eu pensava isso. E eu queria com todas as minhas forças que ela tivesse, sei lá, 6, 7 anos pra gente poder bater um papo, entendeu? Então, agora tá se realizando. Já tenho 3 filhos na idade da razão e 2 ainda não chegaram lá. Um dia chegou lá. Mas é Pois isso. é. Você chega lá, é só continuar caminhando que você chega lá. Quando Mas tiver a muito gente difícil, quer... respira fundo. Ou sai de casa. Mas E é deixa isso, ele não, lá até, se até acabando. isso vale a pena. Até isso, sair um pouco de casa. Não, Uhum. sério, tudo vale quando é para manter a sua sanidade mental. Ó, os recursos estão aí. Aham. É só vocês usarem. Não tem desculpa, não. Mas é isso, eu tenho isso em muitas coisas. A gente sempre quer acabar com contradição. Ou quando eu tenho uma dúvida, isso me angustia muito mais do que às vezes os problemas de casa. Não consegui resolver um problema. Não consegui encontrar a resposta para uma coisa que eu acho que eu deveria ter encontrado. E essa Olha, tensão, de certa forma, é meio maravilhosa, porque é o que me move no mundo também. meio não, ela é totalmente. É isso que eu quero que você entenda. Ela é totalmente maravilhosa. Porque se você tá realmente com essa tensão, isso tá te incomodando, aí não é que você tem que travar nisso, é que você tem que carregar isso com você. É Uhum. exatamente isso que vai te tornar mais forte. É carregar essa atenção e observar para ver quando que surge uma resposta, para que você possa dar essa resposta para sua vida. Ou seja, a vida já perguntou, você já entendeu qual é a pergunta, e agora você está olhando oportunidades para responder. Você está atento. Então isso é Uhum. maravilhoso. Mas é mesmo. É mesmo É isso, maravilhoso. gente. Acho que já deu, né? Porque daqui a pouco Eu o acho que Instagram vai apagar. o horário aqui agora, eu acho que o Instagram vai derrubar a gente em 5 minutos no máximo. 3, 2, 1. É, Bom, pra se gente quiser falar alguma coisa, eu consideração queria final. que você falasse do seu Apareceu uma trabalho e para as pessoas saberem também o que é que você faz, como... mensagem do meu marido aqui. É o pop-up do WhatsApp. Só um minutinho. É. Agora eu não Uhum. tô te ouvindo. Fala, Melk. Tô te ouvindo de novo. Então, eu queria só que você falasse aí o que que você pode oferecer para as pessoas, se elas tiverem interesse em aprofundar alguma coisa que foi falada aqui. Não, legal. Olha, então, essa minha consultoria é em 2 etapas, né? Então, eu estou agora elaborando uma nova forma de trabalhar. Então, eu vou oferecer 2 sessões. Uma delas vai ser uma sessão de planejamento, em que eu vou fazer um brainstorming com a pessoa e discutir sobre o que está acontecendo na vida, para onde ela quer andar e quais são as determinações que podem fazer sentido naquele momento. Às vezes a pessoa pode ter que processar isso ao longo de alguns dias para poder efetivamente tomar essas decisões importantes, tá? Mas eu não acho que é um processo que tem que demorar, não. Justamente porque eu falei, cada dia é uma determinação diferente. Então a determinação de hoje Uhum. ela tem que tomar hoje, tá? Então tem que ser um negócio. A determinação de hoje é hoje. E ela tem que colocar em suspenso as questões que não estão resolvidas ainda. Mas aí, beleza, essa primeira sessão é importante, que é para decidir assim, o que vai ser feito de concreto. Aí a segunda, eu ajudo realmente a pessoa a se organizar, a começar pelo menos o embrião ali de um sistema de organização. E aí eu estou querendo começar a propor um acompanhamento mensal, em que eu fique disponível pelo WhatsApp para a pessoa me fazer perguntas e tal. Então eu estou formulando isso. Atualmente eu estou atendendo pouquíssima gente, só por fora, porque eu não estou anunciando nem aqui no Instagram, nem em nenhum lugar. Eu estou fazendo um site, o Neemias, inclusive, está me ajudando. Aí vai ter uma landing page lá com uma lista para receber notícias. E aí eu vou lançar, entendeu? Tipo, uma temporada de atendimentos. E aí vai ser, sei lá, vou ficar 2 semanas atendendo. E aí, depois desse atendimento, as pessoas vão continuar fazendo o acompanhamento comigo. Porque eu não posso ter esse ritmo de atendimento non-stop. Então, eu prefiro, assim, quase praticamente lotar a minha agenda, né? Que é de 3 ou 4 horas de trabalho por dia no máximo. E fazer isso durante 2 semanas focado. E depois ir acompanhando as pessoas. E aí, depois, sei lá, de alguns meses eu lanço de novo. Então, esse modelo eu tô querendo lançar agora. Então, quem tiver interesse, fica atento no meu Instagram. Quando tiver pronto o meu site, eu passo o endereço para vocês. E aí, aí vai ter um texto explicativo também. Aí vocês vão poder saber mais detalhes. Tá bom? É isso. Ótimo. Muito obrigado, Inês, por aceitar nosso Eu que convite. agradeço. Foi Eu uma quero honra, fazer viu? mais Gostei muito. uma consultoria grátis hoje. Opa, com É, certeza. Para você tá disponível.
Então é isso, sigam a Inês aí, fiquem atentos, porque eu percebo que isso que a Inês oferece é meio que indispensável para resolver muitos problemas. O Instagram já está me avisando que eu só tenho 20 segundos, então fiquem com Deus e sempre rezem. Obrigado, Inês. Tchau, boa noite. Tudo de bom. Tchau, Fiquem com boa noite. Deus. Tchau, tchau.